A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Eu quero cumprimentar você que pela internet vai nos assistir, seja pelo YouTube, pelo Facebook, né? Eu quero te desejar que a palavra do Senhor possa transformar o seu modo de pensar e sentir, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ser edificado pela palavra que será ministrada aqui através desta mensagem, através desse simples vaso de barro nas mãos do Senhor. Hoje vamos falar sobre o selo do Espírito Santo de Deus. Semana passada nós falamos sobre o selo religioso que não gera nenhuma garantias. O selo, a marca religiosa não garante nada, mas hoje vamos estudar de que o selo do Espírito Santo de Deus na nossa vida é a garantia de vida eterna. Amém, amados? Então eu quero te convidar a ler em Efésios capítulo 1, não estará no telão, você vai ter que usar a sua Bíblia, é proposital, para que você não perca o hábito de pegar na sua Bíblia, de olhar a palavra do Senhor, de folhear, porque isso é importante. Efésios capítulo 1 e no versículo 13, nós vamos ler esse versículo 13, porém nós vamos meditar em vários versículos aqui desse capítulo 1 aqui de Efésios, que é glorioso e maravilhoso. Vamos entender o que o Senhor quer nos falar aqui nesta manhã. Efésios capítulo 1 e versículo 13 diz assim a palavra do Senhor: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da campanha e da corrente. Não? Da palavra da verdade. O evangelho da prosperidade, da libertação. Não é também? O evangelho da vossa salvação. E tendo também nele crido, fostes selados, aleluia, selados com o Espírito Santo da promessa. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente. Oremos, fecha os teus olhos. Pai amado e querido, estamos aqui nós diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, mas que também é espada de dois gumes, que penetra lá no mais profundo do coração do homem, e ela desconstrói aquilo que é a mentira, e ela estabelece a verdade sobre as nossas vidas. Pai, eu me coloco como instrumento, um vaso de barro nas tuas mãos, que sou apenas isso e mais nada. Usa-me, Senhor, como teu instrumento, que os meus lábios, que todo o meu ser, a minha vida, os meus gestos, todo o meu pensamento, toda a minha vida seja envolvida pelo teu Espírito, para que eu fale somente aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que eu desapareça completamente, que o Senhor cresça e seja visto por mim, por todos nós, ouvido por todos nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que este alimento possa fortalecer a nossa vida e nos edificar, e nos preparar para mais uma semana de vitória no Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E glória a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Bom, amados, semana passada nós vimos que o selo, a marca religiosa na vida de uma pessoa não lhe dá garantia nenhuma. Nós vimos que atribuir aos rituais e aos cerimoniais religiosos não nos constitui com garantias. Vimos isso na palavra, o apóstolo Paulo explicando isso.
Hoje vamos ver que para nós existe uma garantia eterna. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse livro de Éfeso, ele, por inspiração do Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar a posição espiritual de cada um de nós. Ele vai mostrar a obra de Deus sobre as nossas vidas. Ele fala sobre o selo do Espírito Santo de Deus em nós. Mas a pergunta que eu faço para que os irmãos possam refletir: quem Deus sela com o selo do seu Espírito Santo? Quem pode ser selado pelo Espírito Santo de Deus? Será que todas as pessoas podem ser seladas? Será que qualquer pessoa pode ser selado pelo Espírito Santo de Deus? Isso é importante eu entender. Isso é importante, porque na tradição evangélica e fora, eles dizem que é o homem que decide, se ele vai ser ou não selado. E nesse texto que eu acabei de ler, dá uma certa conotação de que parece que é o homem que decide. Ele diz: em quem também fostes, estáis debaixo, depois de ouvirdes a palavra da verdade. Então alguém que ouve a palavra da verdade, ouve o evangelho da salvação, e aí a pessoa decide crer. Olha, tá vendo? Se você decidiu crer, então você é selado. Então depende do homem. Mas nós vamos ver aqui nos textos anteriores, nos versículos anteriores, de que não é bem assim. O Senhor tem os seus, diga amém. Amém. Ele tem os seus escolhidos, Ele tem os seus eleitos, Ele tem o seu povo, a quem Ele mesmo escolheu desde antes da fundação do mundo. A estes Ele vai selar, a estes Ele vai dar ouvidos de ovelhas para ouvir o evangelho da salvação, para crer. A estes Ele vai dar o dom da fé, Ele vai dar a fé para crer na palavra da verdade. Então, para que não fique somente nas minhas palavras, eu convido você para vir no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Vamos ler agora versículo por versículo nesse texto mesmo aqui, para que você entenda quem é que é selado pelo Espírito Santo de Deus. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar um dia lá no futuro. É isso? Não. Quando você fizer a campanha ou a corrente, o ritual religioso, é isso? Não. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares celestiais é os lugares que nós estamos vivendo no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz que Jesus nos transportou das trevas para a luz. Ele fez isso onde? Na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que nós somos batizados na morte de Cristo. E quando Ele morreu, nós morremos. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. E diz que essas bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais já estão na nossa vida. Quem recebe? Amém. Já estão na nossa vida. Por quê? Porque Cristo na cruz do Calvário deu um brado, Ele diz: está consumado. Então nós já estamos abençoados. Por quê? Por isso que nós temos aqui um costume glorioso, né? De aonde quer que a gente encontre, ou até mesmo nas mensagens de WhatsApp, aonde, ou abençoado, ou abençoada, ou vitorioso, ou vitoriosa. Por quê? Porque nós assumimos essa posição que Paulo escreveu dizendo: fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Pastor, mas e as tribulações e os problemas? Isso é na sua carne. Os problemas da terra faz parte. O Senhor nos abençoou, mas Ele não tirou os problemas dessa terra da nossa vida. Não. E os problemas dessa terra não podem tirar a nossa visão espiritual em Deus. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas as aflições
não tem absolutamente nada a ver com o que Cristo fez eternamente em nossas vidas, que é a bênção espiritual que já nos deu. Não importa a situação que você vive, os problemas familiares, emocionais, financeiros, os problemas, não importa a situação, os dramas que você vive, você tem que olhar para o espelho e dizer: você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso é viver por fé. E ele diz então no versículo 4, olha como é que é interessante, agora preste atenção aqui agora. Ele diz assim, ó: como também nos elegeu. O que é eleição, irmãos? O que é eleição? Uma escolha, um ato de escolher. Daqui a pouquinho nós vamos ter que escolher os governantes do Brasil, sim ou não? O ato de eleição é um ato de escolher. Diz que o Senhor nos escolheu, nos elegeu nele. Nele significa o quê? Na divindade dele, no poder dele, na glória dele, na decisão dele. Então ele nos escolheu, nos elegeu nele. Quando que foi feito isso? Quando você conheceu uma religião? Não. Quando foi isso? Quando foi isso, irmãos? Antes da fundação do mundo. Então vai vendo. Diz que o Senhor nos abençoou com todas as sortes espirituais através da morte na cruz e da sua ressurreição. Diz que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele que nos escolheu. Irmãos, ninguém pode se aproximar de Deus se não for por Ele escolhido desde antes da fundação do mundo. Você tem que se sentir privilegiado. Amém. Pastor, mas quem que é escolhido? Agora quer dizer que tem um... Não, é fato, irmãos. Nós temos que olhar para todas as pessoas e imaginar que elas são escolhidas, mas é Deus que decide, sabendo que nem todos serão. O nosso relacionamento com as pessoas não pode ser de julgamento. Você é, você não. Não existe isso. A Bíblia não nos dá direito a fazer isso. Mas nós temos que saber que nessa terra existe a ovelha e o cabrito. Eu vou falar e os irmãos, eu vou dar a senha, os irmãos dão a contra-senha, vai. Na terra existe a luz e o vaso de honra e o vaso de desonra. A ovelha e o cabrito. Os filhos de Deus e os filhos das trevas. É a Bíblia que diz. Em vários textos está aí escrito. Nós temos que saber disso. Até por uma questão de vigilância. Até por uma questão de sabedoria. Andar com cuidado, sabendo que estamos caminhando em um mundo onde existe luz e existe trevas, onde existe gente de Deus, escolhida por Deus antes da fundação do mundo, e existe aqueles que não são, onde existe vasos de honra feito por Deus para a glória dele, e existe vaso de desonra feito para a perdição. Pastor, será que é assim mesmo? É assim mesmo. Isso chama soberania de Deus. E aí diz assim, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sabe por que ele nos elegeu? Para que nós pudéssemos carregar o DNA dele na terra. Aleluia. Para que nós pudéssemos manifestar a luz dele na terra, para que nós pudéssemos manifestar a santidade dele na terra, o modo de vida, os princípios dele na terra. Fomos chamados para isso. Paulo, ao escrever por irmão Timóteo, do irmão Tito, ele diz que nós somos um povo zeloso de boas obras, separado para ele. O Senhor nos separou. Somos propriedades exclusivas de Deus. Então nós fomos feitos para ter uma índole, um caráter de Deus, uma conduta de Deus, para a gente poder viver nessa terra. Pastor, mas eu erro, todos nós erramos, temos uma natureza terrena, mas nós erramos e nós passamos a ter consciência dos nossos erros. É diferente. O Espírito que habita em nós, que nos selou para o dia da redenção, que nos selou eternamente, já vamos ver esse assunto com mais profundidade.
Ele habita em nós, e quando nós erramos, nós sentimos profundamente na nossa alma, sim ou não? Você sente, sua consciência, há uma tristeza que invade, porque você fala, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso. Percebe? Somos seres falhos, porém conscientes, vivificados em Cristo. Outrora nós fazíamos tudo errado, estávamos mortos em pecados e delitos, nós não tínhamos nenhum tipo de sentimento a não ser de remorso, porque o sentimento de remorso não muda a vida de ninguém. Mas nós estávamos mortos no espírito. O Senhor veio e nos deu vida, aí vivificou o nosso espírito. Agora somos seres falhos conscientes. Sabemos, portanto, que muitas vezes o que nós fazemos? Nos retratamos com a esposa, com o esposo, com os filhos. Senhora, me perdoa, eu não devia ter feito aquilo. Por quê? Porque passamos a ter vida em Cristo, porque fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, passamos a ter uma consciência em Deus. Esse é o caráter santo e irrepreensível de Cristo em nossas vidas. Foi para isso que o Senhor nos elegeu. Ele não nos elegeu para vivermos uma vida de hipocrisia, sabe? Na igreja eu sou uma coisa, lá no mundo. Não. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos o que nós somos em graça. Pela graça nós somos o que somos. Amém? Amém. Foi para isso que Ele nos elegeu, e foi antes da fundação do mundo. Essa palavra mundo aqui no original grego tem a ver com cosmos. Cosmos. Antes que o universo, as galáxias todas estivessem aí, o Senhor já nos escolheu em espírito. Mas como nos escolheu antes? Para escolher, a pessoa tem que existir. Você vai escolher um governante que não existe na eleição? Você vai ter que escolher um dos que já está aí, que existe. O Senhor escolheu porque nós, em espírito, já estávamos com Ele. E aí Ele diz no versículo 5, olha o versículo 5, irmãos, como que é tremendo e glorioso. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito do livre-arbítrio do homem. Segundo o beneplácito da sua própria vontade. Então, além de nos eleger, nos escolher antes da fundação do mundo, Ele nos deu um destino certo de eternidade, antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu em espírito e diz, olha, você é meu filho e eu te predestino à vida eterna. Nós não estamos aqui por acidente, viu, irmãos? Você não é de Jesus por acidente. Você não passou a ser Jesus o dia que você ouviu uma palavra e diz, eu aceito Jesus. Não, você já sempre foi de Deus. Por isso que quando você ouviu a palavra da verdade, você foi selado, você creu. Tem que ser ovelha para isso. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 28, Ele falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele virou para um grupo que não cria nele. Jesus foi o único que passou pela terra que sabia quem era e quem não era, que inclusive sabia quem era o traidor, filho da perdição, que foi Judas. Ele foi o único, nenhum outro homem mais sabia disso. Mas ele olhou para um grupo lá que ele já sabia. Ele falou assim, vós aí não credes em mim, porque vós não sois das minhas ovelhas, não fostes predestinados, eleitos, por isso que vocês não creem em mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque foram eleitas e predestinadas antes da fundação do mundo. Você foi predestinado a ser de Jesus. Amém. Você não pode ser de outro a não ser de Jesus. Amém. Eu vou te dar uma notícia boa. Mas vou te dar uma notícia boa. Nem que você queira ser de outro, você não vai conseguir. Porque você não é de você mesmo. Paulo diz que nós somos de Deus. Ele nos corrige, disciplina e nos açoita, como um pai faz com o filho.
Você já viu algum filho dizer: eu não quero ser seu filho, eu não quero ser, eu não vou ser seu filho? E tem como não ser filho do seu pai e da sua mãe? Tem como? Tem como? Não tem como. Assim também não tem como eu e você não ser de Deus. Pastor, mas então eu sou um robô? Não é robô. No que diz respeito às questões espirituais, à eternidade, Deus não deixou que eu e você decidisse. Ele decidiu por nós. Nós temos livre-arbítrio aqui para decidir nossas coisas. Você decide com quem você quer casar, qual profissão você quer, que roupa que você quer usar, onde você quer morar, sabe? Você tem total livre, o que você quer comer hoje depois do culto, você decide. Mas não venha achar que você pode decidir por Deus, porque Deus não é um objeto para você escolher. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o autor da vida. Ele decide quem se aproxima dele e quem não se aproxima. Ele decide quem é dele e quem não é dele. E aí ele diz que isso foi feito por vontade própria dele, sem intervenção humana. E ele fala no versículo 6, olha o versículo 6, ele fala assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então ele fez isso para louvor dele. Você sabe que essa palavra, quando chegou ao meu coração, aos 16 anos, 18 anos, aos 20 anos, o Senhor escancarou de forma plena, absoluta, e o Senhor, sabe, isso me deu uma classe de fé e um descanso no Senhor, porque eu sei que, ainda que quando eu erro, eu sei que eu vou ser disciplinado, corrigido e açoitado, mas o Senhor jamais me lançará fora da sua presença, porque Ele me escolheu e me elegeu desde antes da fundação do mundo. Quantas pessoas aí fora na tradição evangélica que possuem problemas emocionais, porque as pessoas não conseguem olhar e se sentir amadas eternamente, incondicionalmente por Deus. Se Deus fosse nos amar de forma condicionada, nenhum de nós seríamos amados por Deus, porque nós não temos nenhum méritos próprios para atrair o amor de Deus. Foi Deus quem quis decidir a nos amar. Ele que quis. E é óbvio que quando eu sei que eu fui feito para louvor e glória da sua graça, eu não posso viver a vida para mim. Eu tenho que viver a vida para quem? Para Deus. A nossa vida foi feita para viver para Deus, para sermos luz, sal da terra, para manifestarmos os frutos do Espírito: bondade, amor, misericórdia, domínio próprio, temperança, fé, fidelidade, santidade. O Senhor nos fez para isso. Então, em vez de, como o sistema tradicional religioso aí fora diz: olha, você é batizado nas águas, a pessoa, em vez disso, nós olhamos um pouco e falamos: você é eleito, rapaz, presta atenção onde é que você está pisando, você é escolhido de Deus, predestinado, presta atenção. É diferente, né? Entre você atribuir o selo religioso, porque o selo religioso diz isso: olha, você é batizado nas águas, é o selo religioso. O selo do Espírito Santo diz: olha, você é um eleito, uma eleita do Senhor, não faça isso, não viva dessa forma. Quem está entendendo a palavra do Senhor? E aí ele diz assim no versículo 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então nós fomos redimidos dos nossos pecados, das nossas ofensas, segundo o nosso livre-arbítrio. Não, segundo as riquezas da sua graça. Então hoje nós estamos perdoados, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, regenerados por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu para salvar os eleitos dos seus pecados, para salvar os predestinados. Percebe aqui que agora ele está falando sobre remissão de pecado, depois de ele ter falado que fomos eleitos, que fomos predestinados, e agora fomos justificados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário foi para os eleitos, para os que foram desde antes da fundação do mundo
escolhidos e predestinados. Por isso que Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Ele falou: nenhuma das minhas ovelhas, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém tira. Nenhuma das ovelhas. Lembra da parábola das 99? O Senhor deixou as 99 e disse: tem uma. Ele podia falar: não, só tem 99, uma só que perdeu. Não, não, uma só. Tem 99 aqui, tem bastante. Tem bastante lã aqui. Ele disse: tem que ser 100% das minhas ovelhas. Ele deixou guardadinho as 99 lá e foi lá buscar a centésima. Ele disse: vem cá, você é minha. Encontrou a centésima, toda machucada, ferida, maltrapilha, toda cheia de carrapicho, toda desgarrada. Mas ele disse: é minha ovelha, é minha, não vai poder se perder. 100% das ovelhas do Senhor tem que desfrutar da remissão, da redenção do sangue do Cordeiro. 100% delas, nenhuma vai se perder. Porque a garantia está no selo do Espírito Santo, que vamos ver agora. Agora eu quero que você venha comigo aqui no versículo 11. Ele fala assim: nele, em Cristo. Capítulo 1, versículo 11. Estamos no mesmo capítulo, irmãos. Nele, digo, em quem também foste feitos herança. Aleluia. Havendo sido o quê? De novo, predestinados conforme o propósito daquele que faz algumas coisas para depois você fazer outras coisas. É isso? Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Um Deus soberano. Aleluia. Aquele que faz todas as coisas conforme a tua vontade. O homem é salvo e Deus é o Salvador. Não vamos inverter aqui. Não, mas Deus fez 50%. Aonde é que está isso na Bíblia? Deus fez 50%, agora eu tenho que fazer 50%. É parceria. Você faz 50%, a gente fez um contrato social, cada um, entendeu? Tem 50-50. Chegando no céu, fala: ó, Senhor, o Senhor fez 50, eu fiz 50, estou aqui. Me ajuda aí. Aí não dá. Se Deus tivesse feito 99,99999% e nós tivéssemos que fazer 0,0000001%, nós não seríamos salvos. Não seríamos salvos. A Bíblia diz isso, que nós estávamos desconstituídos da glória de Deus, ninguém buscava a Deus, todo mundo perdido, arruinado, destruídos, mortos em pecados e delitos, estávamos fora. O Senhor quem nos foi e vivificou, Ele 100% foi lá e nos deu vida, e nos resgatou e nos trouxe, porque Ele fez isso conforme a tua vontade soberana. Fomos feito herança do Senhor. Sabe quem que é a herança do Senhor no universo? Eu e você. Então você não tem que, olha no espelho de manhã, não fica olhando as rugas, os cabelos brancos, os cabelos que está caindo, você envelhecendo. Não olha isso, irmão. Olha e diga: eu sou herança do Senhor. Herança do Senhor. Amado, isso tem que dar uma classe de confiança em você. Você tem que sair para esse mundão de Deus aí, essa loucura que tem toda, e você dizer: eu sou herança do Senhor. Há anjos poderosos guardando a minha vida, o Espírito do Senhor habita em mim, Ele me selou para sempre. O Senhor me predestinou, me escolheu, me elegeu, me justificou. Eu sou mais que vencedor. Tem que ser essa a sua postura no mundo espiritual. Não é como muitos crentes que andam aí: tem um demônio, estou na campanha, sai, tem um demônio. As pessoas vivem desse jeito aí fora. Não. Você foi feito herança do Senhor. Por causa de mim e de você, Cristo na cruz do Calvário deu um brado bem forte, disse: está consumado agora. Ninguém mais pode acusar e condenar os meus. Paulo diz: portanto, nenhum agora
depois da cruz, depois da ressurreição, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quanto mais consciência de pecador você tiver, de acusador, de condenação, pior será a sua qualidade de vida, a sua vida. Quanto mais consciência você tem daquilo que Paulo escreveu nas epístolas aos gentios, mostrando a soberania de Deus, um Deus maravilhoso, quanto mais você desenvolve a sua consciência de justificado, tanto mais você se afasta da imundícia desse mundo. E aí ele diz assim no versículo 12, que o Senhor fez isso com o fim de sermos para louvor da sua glória, e nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus, o Senhor fez para louvor da sua glória. Aí agora, irmãos, ele vai entrar. Te peço 5 a 10 minutinhos aí para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Depois que você entendeu isso aqui, que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção, nós somos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados, escolhidos por Deus, justificado por Cristo na cruz do Calvário, segundo o plano, o propósito divino, eterno que Deus fez. Agora eu quero que você entenda como que isso se manifesta na nossa vida. Quando você chega em um ambiente onde a palavra e a voz de Deus é ministrada, esteja você onde estiver, esteja a pessoa onde estiver, esteja ela na prostituição, nas drogas, esteja no álcool, esteja no roubo, esteja na promiscuidade, esteja onde estiver, é ovelha. Quando ela ouve a palavra da verdade, por que a palavra da verdade? Porque existe uma palavra da mentira. Existe uma palavra da mentira que não transforma vida nenhuma. E aqui é que pega. As pessoas dizem, todo lugar que fala de Deus tem Deus. Mentira. Mentira. É preciso ter a palavra da verdade. Não adianta falar em Deus e não ter a palavra da verdade. É diferente as coisas. A palavra da verdade é a palavra que mostra quem é o homem e quem que é Deus. Deus é Deus e o homem é homem. Não pode inverter isso aqui. O homem é barro e Deus é o oleiro, e ponto final. Palavra da verdade. Todas as vezes que o homem é colocado no centro para decidir a sua vida, é a palavra da mentira. O homem é um objeto de louvor a Deus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe trouxer. Essa é a palavra da verdade. Ele diz, em quem também vós estáis, no versículo 13, depois que ouviste a palavra da verdade. É depois que ouve a palavra da verdade, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, não é fazendo um ritual, não é passando num corredor de sal, não é pegando uma rosa ungida, não é pegando um copo com água ungido, não é fazendo, campanhas rituais, cerimoniais, não é nada disso, é ouvir a palavra da verdade. Aleluia. O sistema religioso diz que você tem que vir, você tem que aceitar, tem que passar por uma escolinha, tem que entrar na fila, tem que batizar nas águas, tem que fazer a campanha, tem que fazer a corrente, tem que fazer isso, e olha lá ainda, se você não fizer isso até o fim da sua vida, que você vai para o inferno. É assim ou não é assim que o sistema religioso ensina para as pessoas? Mas não é isso que Paulo escreve na sua epístola aos Efésios. Ele diz, se você for eleito, se você for predestinado, se você for um abençoado com todas as bênçãos espirituais, se você for um justificado por Cristo na cruz, então quando você ouvir a palavra da verdade, aleluia, esteja você onde estiver,
O Evangelho, que significa boas notícias. Boas notícias, irmãos, é só a graça de Deus. Amém. É só a graça que diz que você foi justificado para sempre por Cristo na cruz. O Evangelho que está aí fora é o Evangelho da prosperidade, das campanhas, das libertações da vida, da condenação, dos rituais, dos cerimoniais. Esse não é o Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação é esse que eu estou te pregando aqui, é esse que eu estou te anunciando, mostrando para você o plano da salvação desde antes da fundação do mundo. Esse é o Evangelho da salvação. E quando você ouve a palavra da verdade e ouve o Evangelho da salvação, se você é eleito, se você é predestinado, se você é um abençoado, se você é um justificado, você vai ter fé para crer. Você vai crer nisso, você vai dizer: uau! Sem discussão, sem falácia, sem lógica humana e maligna, você vai dizer: eu creio que o Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo. É como foi com Levi. Levi estava lá cobrando impostos, e Jesus chegou nele, olhou para ele e disse: Levi, segue-me. Virou as costas, Levi largou tudo, saiu seguindo Jesus. Mateus, quem é que pode resistir à voz do Senhor Jesus? Qual ovelha que pode dizer: não, eu não quero, não. Quem pode dizer isso para um Deus poderoso e soberano, irmãos? Quem resiste à vontade de um Deus tremendo? É isso que você tem que ter na tua mente, no teu coração, e sair daqui de cabeça erguida dizendo: foi Deus que me escolheu e me salvou. Aleluia. Foi Deus que me justificou. Foi Ele quem quis fazer o plano divino, eterno, não pode ser frustrado. Então, quando você ouve a palavra da verdade, quando você ouve o Evangelho da salvação, então você é ovelha e você crê, e quando você crê, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Selo, irmãos, nas nossas vidas é para nos dar um destino eterno. Quando você sela uma carta que você envia para algum lugar, aquela carta tem que chegar no destinatário. Sim ou não? Quando o Espírito Santo de Deus nos selou para o dia da redenção, olha o que diz no versículo 14: o qual é o penhor, a garantia. O que é penhor? O que é penhora, irmã Patrícia? O que é penhorar? Garantia. Qual é a garantia que nós temos? O selo do Espírito Santo de Deus é o penhor, é a garantia da nossa herança. Para o quê? Para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, para a eternidade, irmãos. O selo do Espírito Santo acontece nesse momento, quando você, sendo eleito, predestinado, escolhido, abençoado, justificado, quando você ouve a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e você então crê, porque você é escolhido, eleito, predestinado, então você é selado. O Senhor coloca um selo e diz: ó, esse aqui é para a eternidade comigo, ninguém tira. Quem é que pode tirar o selo da minha vida, da tua vida? O diabo, pastor, o diabo, o sete caveira, o pomba gira. O que é isso, irmão? Onde é que está escrito isso na palavra? Aqui nós somos cristocêntrico e bíblico, não inventa nada. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está, rechaço. Não, isso aí não serve. Ninguém pode tirar o selo que o Espírito Santo colocou na minha e na tua vida. Estamos selados, guardados, reservados para a eternidade. Assim seja. Assim diz o Senhor. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.